Romanos capítulo 12, verso 15. Você pode ler comigo em voz alta para a gente começar? Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Vamos tentar de novo? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Meu Deus, nós estamos diante da tua voz, da tua palavra, e nós pedimos graça da parte do Senhor para que essa voz alcance corações, não só os presentes aqui, mas também pela internet. E não só no dia de hoje, porque a tua palavra ela é tão poderosa, ela ultrapassa os limites do tempo, do espaço, de maneira que pessoas que possam ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem em outro tempo, em outro momento, também sejam alcançadas, agraciadas, tocadas pelo Senhor. É a minha oração, que o Senhor nos dê uma direção, que o Senhor alcance a nossa vida, que o Senhor trate conosco de uma maneira muito especial e importante. Queremos, meu Pai, além desta direção, também saber como viver isso, como aplicar isso, cruzando essa porta daqui para fora, no término desse culto. Queremos viver essa palavra. Abençoa-nos, meu Pai, e dá-nos graça para isso também, nós te pedimos em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém, 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 amém. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Irmãos, de vez em quando, algumas mensagens o Espírito de Deus planta no meu coração por conta de alguns acontecimentos ao longo da semana, ao longo do mês. Algumas coisas eu passo. Sim, já teve mensagem que eu sonhei, acordei com um texto de madrugada, acordei a Camila, perguntar para ela, ela vai te falar se eu acordo, porque assim, já aconteceu de eu sonhar ou ter um texto, acordar no meio da noite com um texto, e aí eu falo assim, que texto importante, entendi, essa é a palavra. Aí eu volto a dormir, eu acordo e esqueci. E a Camila, ela não é esquecida, então o que eu faço? Eu acordo ela de madrugada, a maldade, eu digo, olha, grava esse texto. Ela, que é? Eu falo assim, o texto é esse, a palavra é essa e tal. Eu falo assim, tá bom. Aí de manhã cedo ela diz assim para mim, olha, o texto é esse. E eu já falo assim, que texto? Do que você está falando, mulher? O texto que você me falou 3 horas da manhã, que tá. Mas não foi o caso hoje não. Na verdade é que essa semana eu tive uma experiência interessante. Vou te contar assim um pouco por cima, em que eu estava compartilhando com um pastor pela internet, um pastor que não é daqui, de longe, e assim via online, compartilhando com ele as minhas alegrias, compartilhando com eles, inclusive falando de vocês, falando desse lugar, falando do que Deus tem feito, grato, coração transbordando de alegria, feliz, porque eu estou feliz, amém, irmãos, sou muito feliz, alegre, e eu tão feliz, mas à medida em que eu ia falando com ele, era por vídeo no WhatsApp, eu percebi que ele ia murchando, sério, eu ia falando e ele ia, que bênção, né? E eu percebi um negócio, irmãos, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com quem a gente compartilha as nossas alegrias, porque nem todo mundo é capaz de se alegrar com quem está alegre. Nem todo mundo fica feliz com a sua felicidade. É mais fácil as pessoas ficarem assim mais sensibilizadas com você quando você está num momento muito ruim. Então quando você está num momento muito ruim e você compartilha isso, as pessoas acabam sendo sensibilizadas. Puxa, né, que triste, vou orar por você, vou te ajudar, o que a gente pode fazer? Eu quero te ver bem. Eles falam isso. Aí você começa a ficar bem, aí eles vão ficando assim, você está ficando bem. Aí você fica mais bem ainda, ele fala assim, o que você está fazendo que você está ficando bem? Então eu me lembro de ter ouvido um professor, que é pensador, um filósofo, que inclusive é ateu, mas deu uma bola dentro, ele acertou num comentário, chamado Karl Marx, ele diz assim, numa frase que ele escreveu, ele diz assim, você quer saber se alguém te ama mesmo?
Você vira para a pessoa e você conta para ela como você está bem. E você vai dizendo assim para ela: olha, nunca vivi uma fase tão boa na minha vida, nunca ganhei tanto dinheiro, já estou abrindo minha 5ª empresa, não tem garagem para os meus carros, minha saúde vai de vento em popa, feliz no amor, bem casado, os meus filhos, eu estou muito bem. E olha bem nos olhos dele, e você vai saber se essa pessoa realmente ama você, se ela é amiga de verdade. Eu creio que nessa semana, eu já andei falando alguma coisa sobre isso um tempo atrás, mas como eu tive essa experiência nessa semana, eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema. Pode colocar aqui, que eu considero que o Espírito Santo precisa nos trazer à memória isso, e no final a gente vai entender por quê. Eu quero falar com vocês sobre o estraga prazer. O estraga prazer, ele existe? Está por aí, longe daqui, mas ele está por aí. De vez em quando ele cruza a sua vida. Ele é aquele que às vezes até se diz de Deus, mas ele inverte o versículo. Ele não se alegra com quem se alegra, ele não chora com quem chora. Ele inverteu. Ele chora porque você está alegre, e ele se alegra porque você quebrou a cara. E ele diz que ele é crente, e ele diz que ele é de Deus. Pessoas que dizem que torce por nós, mas quando você desponta demais, é meio que um espírito de Faraó. Faraó diz para Moisés: não, vocês podem ir, mas desde que vocês não vão longe demais. Tem gente que não quer que você vá longe demais. Melhora, mas melhora só um pouco, não melhora mais do que eu. E quando a gente se converte de verdade, a gente precisa aprender a celebrar vitórias e alegrias do nosso irmão, dos nossos irmãos, mesmo que esta vitória coloque ele em um lugar a princípio muito melhor do que onde nós estamos. Me lembro daquele evento da túnica colorida de José, aquele que o pai costurou para José do Egito, né? Uma túnica colorida, e os irmãos odiavam José ainda mais por causa dos seus sonhos, e agora ele ficava desfilando com aquela túnica colorida, e os irmãos não aguentavam de raiva quando olhavam para ele, porque aquela túnica. E eu percebo com isso que tem muitos irmãos que têm dificuldade em celebrar, sabe, irmãos, quando as suas cores são mais evidentes. A maioria dos irmãos sentem raiva, inveja, são tomadas por uma ira. É lógico que muitos deles não têm a capacidade, a humildade de dizer assim: cara, eu estou com inveja de você. É até difícil de você ouvir um testemunho desse na igreja, a pessoa dizendo assim: olha, eu era uma pessoa muito invejosa, e agora eu fui liberta, glória a Deus por isso. É difícil você lembrar de um testemunho assim. Normalmente esse é um pecado velado, escondido, oculto. Ele não diz: não, eu tenho inveja de você. Ele diz assim: você está bem? Por que você está bem? Ele deve estar fazendo alguma coisa de errado, ele está vendendo alguma coisa esquisita, ele deve estar tramando alguma coisa, porque como é que ninguém melhora assim da noite para o dia? Então vamos aprender a celebrar o que Deus tem feito na vida dos outros. Vamos aprender a identificar, e muito cuidado com esse tipo de comportamento, porque existem pessoas que são usadas de maneira até inconsciente, exatamente para furar a sua bola, para estragar o seu dia, para furtar de você um tempo de alegria. Eu olho para a Bíblia Sagrada, vamos lá, 2 Samuel capítulo 6, tem uma historinha interessante aqui, e nós vamos tentar equilibrar isso, uma no Antigo e uma no Novo. 2 Samuel capítulo 6, verso 14. 2 Samuel capítulo 6, o verso é o de número 14, e a palavra de Deus diz assim: e Davi saltava com
todas as suas forças diante do Senhor. Diga amém. Diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor. E a palavra aqui é com júbilo. O que é júbilo, igreja? Alegria, com alegria e ao som das trombetas. Então, por favor, tenta imaginar essa cena. O texto faz menção ao momento em que Davi está trazendo de volta a arca de Deus, a arca da aliança. No Antigo Testamento, essa arca, esse baú de ouro representava a própria presença de Deus, de maneira que aonde a arca estava, ali o próprio Deus estava. Porém, nos dias de Saul, que foi o rei antecessor a Davi, Saul não se preocupou em trazer a presença para o reino dele. Essa presença, essa arca estava esquecida. Mas quando Davi assume, ele tem nisso a sua prioridade. A prioridade é: eu preciso trazer a arca. Nós precisamos da presença do Senhor. E é interessante que da primeira vez que ele faz isso, acontece uma tragédia. Cidadão chamado Uzá toca na arca e ele cai morto, e ele precisa verificar como é que isso precisa ser feito, porque não basta ter boa intenção, eu preciso fazer do jeito de Deus. E ele está feliz, ele está dançando, o povo pulando. Que dia de alegria, que dia de felicidade. Você já teve momentos assim que você está tão feliz que você quer compartilhar isso com alguém? Você já passou por momentos em que você está contando isso para alguém e você percebe que tem que parar? Que você está empolgadão, você está... Então, e você olha para o rosto do outro e diz assim, acho que vamos trocar de assunto. Não vai dar. Não vai dar porque não deu liga. A alegria não é a mesma. Não há a resposta à altura à minha alegria. Então no versículo, vamos pular para o verso de número 16, segundo Samuel 6,16. Sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Quem era Mical? O texto fala filha de Saul. Além disso, esposa de Davi. A gente tem que lembrar que Davi saiu fugido do palácio. O pai de Mical, Saul, era o rei, e deliberadamente tentou matar Davi. Lança em Davi, lança, e joga a lança no Davi. Eu fico pensando, né, irmãos, esses dias eu fiz um comentário, comentando com a Camila no carro, a gente falando de Deus, e falou assim, como que às vezes as coisas saem de um lado para o outro, quando há uma anormalidade. Por exemplo, tem gente que ama um negócio tão doido que você vê que não é normal, e é tão fácil esse negócio louco virar um ódio depois. Eu olho para Saul e a Bíblia não diz que Saul sempre odiou Davi, não. Saul amou Davi primeiro. Quando Davi matou Golias, Saul amou Davi, trouxe Davi para morar no palácio e fez de Davi o seu pajem de armas, o seu escudeiro, aquele que ia na frente. Ele tocava a harpa e Saul melhorava aquela coisa toda, aquela coisa do espírito imundo. Então a princípio houve um amor, um apego. Mas isso, claro que a gente tem que colocar na equação aqui a ação maligna, virou um ódio, uma raiva, a ponto do líder de Davi, o rei Saul, querer matá-lo, cravá-lo na parede com uma lança. E aqui eu digo algo que eu quero dizer para alguém, você tem que gravar isso no seu coração. A Bíblia diz, levantando-se contra ti uma autoridade, não deixa o teu lugar é na palavra, não entra nessa. Se vier lança de autoridade contra você, Matrix, não revide, não entre nisso, só desvie, deixa Deus tomar conta desse negócio, deixa Deus cuidar dessa questão. Não revide, não entra nesse negócio, não vai para a rede social, cangaceiro, gospel, para com isso, só
tira o corpo fora. O que Deus tem para você depende disso. Você precisa se comportar como alguém que sabe onde quer chegar. Diga glória a Deus, irmão. Davi tem que fugir e foge. E ele corre, foge, inclusive o próprio Jonathan, filho de Saul, avisa: você, meu pai realmente quer te matar, e ele está no pé. E fica para trás quem? Mical. Agora não, agora Saul morreu e Davi está voltando, não só assumindo o reino, não só é uma alegria trazendo a presença de Deus, mas também é uma alegria pessoal. Afinal de contas, há um casamento, uma aliança que está sendo aqui finalmente reatado, celebrado novamente. Olha que chance, que oportunidade, olha que dia de alegria, dia de alegria. Você pode dizer amém? Dia de alegria. Então Davi está muito feliz com tudo aquilo que ele está vivendo naquele dia. E quando ele vai entrando na cidade, pulando, dançando, bailando, Mical, a ideia que eu tenho de Mical é que o texto diz, ela está na janela. Vou fazer Mical rapidinho, né? Legal ficar fazendo Mical, né? E Mical está olhando na janela, e na hora que ela vê o Davi descendo a ladeira, dançando, ó Mical. Você sabe que às vezes as pessoas não precisam fazer um comentário para estragar o nosso dia. Elas não precisam liberar uma palavra. Às vezes o rosto, o semblante, um gesto, um post, e você... Satanás é terrível, irmão. Mas passou, beleza, ele está feliz. O texto diz que ela despreza ele no coração. E por que eu entendo que isso é visível? Porque a Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto formoso, e a moeda tem dois lados. Se o coração não está alegre, você não precisa de muito para saber. Você bate os olhos e percebe. No verso 17, Davi prossegue: é dia de festa, é dia de alegria. Introduzindo ele a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, olha que bonito, ele abençoou dos exércitos, diga amém, bonito, dia de festa, ele abençoou o povo, Deus abençoe vocês, e repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, desde homens até as mulheres, a cada um bolo de pão. Que mais, irmãos? Um bom pedaço de carne. Vê se isso não é de Deus, irmãos. Olha aí, levando churrasco para casa, um frasco de vinho. Então foi-se cada povo, cada um para sua casa. Dia de festa, todo mundo come, todo mundo celebra. Aí o Davi separa um pedaço de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho, abençoa todo mundo. Que assim, quando eu vou numa festinha de aniversário, Camila, não dá para ir, eu fico pensando, na hora que termina, está acabando, tem que ir, eu vou embora. Aí normalmente, né? Você, pastor, quer levar alguma coisa? Não, o primeiro sempre é não, né? Fica a dica, hashtag, né? Não, então eu vou preparar um pratinho para você levar para Camila. Eu falei assim, para Camila eu vou levar. Aí eles preparam um pratinho, e obviamente é assim que eu vejo o Davi indo para casa, com um pratinho da festa. E um pratinho para celebrar agora com quem? Com a Camila dele, a Mical. Estão vendo ele? Não é sessão espírita não, me ajuda. Estão vendo ele? Um pratinho, bolo, salgadinho, um brigadeiro, pedaço de carne. Ele está chegando em casa. E agora no versículo 20, o texto diz que voltando Davi para abençoar a sua casa, porque ele já abençoou a casa de todo mundo. E não tem nada mais triste na vida de um ministro de Deus do que ele abençoar a casa de todo mundo, sem ter a sua própria casa abençoada. Mas a Bíblia diz que depois de abençoar a casa dos outros, agora ele volta com a intenção de abençoar a dele, de trazer essa bênção para o lar dele. E ele diz que, o texto diz que ele está voltando com essa intenção. Está lá, nós já vimos ele com um pratinho na mão. Mical, lá vem ela, a filha de Saul.
saiu a encontrar-se com Davi e disse: bem-vindo, amor da minha vida, entra, que saudade de você. Olha, você trouxe bolo? Vou fazer um café. Eu não sei se tem esse negócio de café na época. Enfim, podia ser diferente. Mas como é que ela age? Ela sai a encontrar-se com Davi e diz, eu vou ler do jeito que está aqui na Almeida Revista e Corrigida: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Foi o que deu para pôr aqui. Foi o que deu para pôr aqui na Bíblia. Vamos traduzir para deixar isso um clima. Lá vem ela. Ele vem, pratinho na mão. Vai bater na porta. Estão vendo ele? Na hora que ele vai bater na porta, ela está do lado de cá. Abre a porta. E ele, antes de falar qualquer coisa, ela, mão na cintura, pezinho batendo. Bonito, né? Bonito para sua cara. Você acha que eu não te vi descendo a ladeira dançando no meio daquelas servas, como um sem vergonha, como um vadio? Você consegue ver o rosto de Davi? Do que nós estamos falando hoje? Do estraga-prazer. Dias em que nós só queríamos alguém, sabe, para nos alegrar com a gente, para compartilhar uma alegria e dizer assim: cara, estou tão feliz por você, você recebeu uma promoção, que legal. Puxa, pastor, Deus abençoou tanto. Amém, que legal. Vamos celebrar. Será que você é capaz de abraçar, de aplaudir, de dizer: Jesus, olha, obrigado pela vida do fulano de tal, que bênção, que testemunho, que conquista, como ele cresceu, como ele melhorou. Mas não, existe um espírito, uma ação, um comportamento, e Mical prova isso, capaz de estragar, roubar, furtar a nossa alegria, estragar o dia. Sabe aquele negócio que acontece ao longo do dia, a mensagem que você recebe e que você está feliz, aí você senta assim e diz: acabou, estragou. Cara, estava tão bem, cara, estava tão gostoso, cara, estava tão legal. Que comentário infeliz, que palavra infeliz, que comportamento infeliz. E diz o texto que na hora que ela abre a caixa de ferramenta, e você já ouviu um ditado aí fora que diz assim: quem fala o que quer. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Mas tem verdade nisso. Quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. Ela vem e despeja isso: você vadio, você sem vergonha, você, eu te vi, quem que você pensa que você é, que bonito, que honrado que foi o rei de Israel hoje, sem vergonha. E aí no verso seguinte, o 21, Davi vai falar: disse porém Davi a Mical, e ele também erra, ele rebate, ele entra na guerra, ele vai pagar com a moeda semelhante, ele vai dizer: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a tua casa. Sabe aquelas brigas que você põe família no meio? É aquela coisa que você fala: cara, por que você está falando do meu pai? Quem está falando do meu pai? Quem é que está falando da minha mãe? Nós não estamos falando de outra coisa. Então Davi diz assim: perante Deus que me escolheu no lugar do teu pai, esse que não valia nada, Deus diz que eu sou melhor do que ele, e toda a tua família, pode pôr tudo junto. Deus me escolheu no lugar da tua família. Precisa disso? Não. Mas ele está pagando, ele está nervoso. É óbvio que o clima não é uma conversa, é briga.
perante o Senhor, que me escolheu antes do teu pai, tua casa, mandando-me que eu fosse chefe do povo do Senhor sobre Israel, perante o Senhor eu me tenho alegrado. Eu vou dizer mais, e ainda mais do que isso, me envilecerei, me humilharei aos teus olhos, e das servas de quem você falaste, delas eu serei honrado. O que era honra no Antigo Testamento? Filhos. Que acredita-se, a Bíblia vai terminar o texto dizendo que Mical morre sem filhos. Eu já ouvi gente dizendo assim, porque é uma praga que Davi jogou. Não, eu olho para o texto e para mim, simplesmente Davi nunca mais teve nada com ela. A partir daquele dia, começou a trazer servas, mulheres, para dentro do palácio. Por causa do quê? Por causa de um comportamento. Em um dia que tinha tudo para ser um dia de alegria e de felicidade. Olha como nós precisamos vigiar. E para encontrar um equilíbrio nisso, vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 15, história que a gente conhece, já visitou, a história do filho pródigo. Eu particularmente gosto demais dessa história. Quem já conhece a história do filho pródigo? A gente fala muito do filho pródigo, ele que retornou para casa. A gente fala muito da postura do pai, e aquela postura que aceita o filho que volta. Mas a gente fala pouco do filho que ficou. E eu quero falar rapidinho do filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele é uma espécie de estraga-prazer. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode viver como o filho que ficou, o filho que faz tudo certo, o filho que não sai da igreja, o filho que obedece às regras, o filho que está com o pai, mas um filho do pai que é incapaz de se alegrar com a recuperação de alguém, com a restauração de alguém, com o perdão concedido a alguém. E acredite, irmão, isso não está aqui à toa, está cheio de pessoas assim na casa do pai, mas eles se acham donos. Esse é só meu. Chegou alguém, por que chegou? Porque ele e não eu. Por que mais para ele e não para mim? Por que ele tem que estar em evidência? Agora, e esse fulano que fez tudo errado, vai ser fácil assim para ele? Porque a história é essa. E nós podemos ler já aqui na altura do versículo 20, só para a gente ganhar tempo, Lucas 15, 20. Levantando-se, o filho pródigo foi para o seu pai, estava longe, viu o seu pai, o pai moveu de íntima compaixão, uma coisa linda, correndo se jogou no pescoço do pai, beijou o pai. O filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse no verso 22 aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, ponde um anel na mão, sandália nos pés, traz o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremo-nos. De novo, alegremo-nos, porque meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a última frase do 24 é: começaram a alegrar-se. Esse pai está feliz? Para mim, um dos melhores dias da vida desse pai. Ele está muito feliz. Ele está muito feliz. Mas tem gente que não consegue nos ver assim, tão feliz. Então o pai está celebrando, o pai está feliz, o pai está comendo carne assada, o pai está num churrasco, o pai... que alegria. Até que, verso 25, seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou ao pé de casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que é aquilo? O que está acontecendo em casa? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O que para nós, lendo, é uma notícia muito boa. Receber alguém que estava perdido e foi restaurado, não é bom? É ótimo. Mas tudo tem um ponto de vista diferente. Esses dias eu estou lendo, irmãos, um texto da mulher pega em adultério. Você lembra dessa história? Você lembra? É aquela que foi apanhada em adultério, foi colocada diante de Jesus, e aí os religiosos pressionam Jesus, dizendo: pegamos no ato, a lei de Moisés diz que tem que matar na pedrada, o que o Senhor diz? E Jesus está escrevendo
na terra, no chão. Eles começam a pressionar Jesus, a ponto de Jesus dizer: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E eles pelo menos tinham consciência. Eles jogam as pedras no chão. Porque hoje eu não sei, hoje eu acho que a turma tira. Hoje, se você juntar uns religiosos e falar assim: se você não tiver pecado, atira a pedra. Não, então eu vou atirar, porque eu não tenho pecado não. A turma pelo menos admitia: joga. Não vai dar para eu jogar não, porque o negócio está feio do meu lado. Joga você. Então eles pelo menos admitiam que não tinham condição de se colocar naquele lugar. Mas o ponto de vista é o seguinte: esse é um dos textos mais lindos quando a gente fala de como Jesus perdoa alguém. Não é bonito? E é bonito para você que está olhando de fora. Calma. Se coloque no lugar do marido traído. Tem um marido traído aqui? Tem. A Bíblia fala de adultério. Então era casado. E o marido está ali com a pedra na mão. Estão comigo? Fala assim, só para eu sentir firmeza. O marido está ali. Miserável essa mulher, pá. Deus não vai deixar. Deus é justo. O veneno escorrendo assim. Veneno. Justo, Deus é justo. Vai passar. Deixar eu passar por isso. E Jesus diz: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Os religiosos foram soltando. E ele começou a ficar desesperado. Vão matar. Ninguém mata? Ou você acha que de boa ele disse: que bonito, tem que perdoar. Vocês estão comigo? Sim. Tudo tem dois pontos de vista, porque nós estamos aqui agora para dizer assim: olha, tá, mas que comportamento feio do filho pródigo. É porque o irmão dele era irmão dele. Quando for o seu, quando quem pisar no tomate com você for uma pessoa próxima a você, você vai entender quão difícil é soltar a pedra. Você vai encontrar um monte de versículo na Bíblia para dar uma pedrada nele, para dar um mata-leão para a glória de Deus, um cascudo ungido, uma voadora santa. O que não vai faltar são textos que justifiquem a sua revolta, porque afinal de contas, injusto o que fizeram com você. E deixa eu te falar, foi mesmo. Por isso, perdão. Porque se fosse justo, não tem necessidade de perdoar. Se fosse justo, você está recebendo o que você merece. Perdoar é você ter direito e abrir mão. Amém? Só a Camila falou. Perdoar é você me deve, mas eu não cobro mais de você. Você está livre da sua dívida. Isso é perdão. Então tá bom. O filho sabe que está ruim, o filho pródigo. Tanto é que quando ele volta para casa, ele volta com um discurso assim: eu sei que eu pequei, me faz pelo menos um dos teus servos, me dá um emprego, eu moro no quartinho dos fundos. Porque quando ele estava no chiqueiro, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e eu estou passando fome? Ele lembra que na casa do pai, os servos viviam melhor do que ele estava vivendo. Então ele está disposto a descer de nível, ele está disposto a se tornar um servo, ele está disposto a ter um emprego. Pelo menos se meu pai me tratar como empregado, eu ainda estou melhor do que estou. Então ele cai em si de verdade. Mas me parece que o filho que ficou está pior do que o filho que saiu. E acredite, a religião faz isso, irmãos. Quem está comigo, diga amém. Tá, aí na hora que ele está voltando, a festa já está acontecendo, e o filho mais velho agora está voltando, aquele que nunca errou, aquele que nunca pisou na bola, aquele que nunca pisou torto. E ele vê luzes, o texto diz, a festa, música, som. Ele está voltando. O que está acontecendo aí em casa? Rapaz, o teu irmão, lembra do teu irmão? Você imagina a cara dele quando ele escuta o teu irmão. Lembro. Como é que esquece aquele cara? Claro que eu lembro daquele cara. O que tem ele? Voltou. Papai deve ter dado uma surra, né? Porque, cara, vou te falar, aquele cara merece o tronco.
Papai pôs ele no tronco. Papai matou um bezerro, seu pai, para ele, cara. Está fazendo um churrasco, uma festa. Eu nunca vi essa festa aqui. Ele trava, manifesta. Ele não entende. Ele não entende o amor do pai. Ele não entende como é que o meu pai vai deixar passar um negócio desse assim, de graça. Muitos que estão dentro da igreja não entendem, não conseguem compreender, alcançar graça de Deus. Não entendo, como é que pode? O cara errou tanto assim, ele fez tanto assim, mas quando ele erra com os outros, que bonito, tem que perdoar. Não, porque o amor de Deus, mas quando erra com a gente, tem que pagar. Tem que pagar porque Deus é justo. Pesa a mão para a glória dele, aleluia. E quando ele volta revoltado. Ele diz: teu pai matou o bezerro, você vai receber. Mas o versículo 28, ele se indignou. O irmão mais velho está indignado. Ele está indignado, ele não queria entrar. E o pai teve que sair da festa. Saindo, o pai estava com ele. Então eu olho para esse texto, está aqui. Vem comigo, a cena é essa. O pai, o filho senta meio fio. Não tinha meio fio, mas é só para você. Está lá, emburrado. O irmão mais velho. E alguém, o servo, vai lá dentro da festa e diz: teu filho mais velho chegou. E como é que o pai está? Que alegria, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. E aí diz assim: teu filho mais velho chegou. Chegou, manda ele entrar, manda ele entrar. Diz assim: então. Ele está lá fora. Então, manda ele vir. Você já contou para ele? Contou para ele que o irmão dele voltou? Então, contei. E aí ele não quer entrar. Mas por que ele não quer entrar? A alegria já vai. Então é melhor o senhor ir lá falar com ele. Aí lá vai ele. Ele para a festa, ele sai da festa. Olha que tristeza. Sabe, tem momento que tudo que Satanás quer, que você pare a sua festa, que você deixe sua alegria num canto, sabe, para ficar sendo babado de demônio. Mas isso está repreendido, irmão, em nome de Jesus. Aí lá vai, ele sai da festa, assim: filho, o que foi? Vocês estão vendo a conversa dos dois? Eu não entendo o senhor nessa casa, eu não entendo as coisas que acontecem nesse lugar. Eu não consigo entender, porque está aí, eu sempre fiz tudo certo. O senhor nunca matou uma galinha, o texto fala um cabrito. E eu estou aqui fazendo tudo certinho, vivendo direitinho. Agora, vindo aí esse teu filho, não é nem irmão dele, porque esse teu filho, esse filho de Deus que errou, esse filho de Deus que, quem sabe, pisou na bola com você, ele é teu irmão. E é difícil engolir isso. Vindo aí esse teu filho, o senhor dá uma festa para ele. Filho, tudo que eu tenho é seu, filho. Todas as minhas coisas são tuas. Está tudo à sua disposição. E a grande lição do final da parábola é: será que a gente é capaz de se alegrar com quem se alegra? Será que somos capazes de chorar com quem chora? Será que podemos celebrar aqueles que estão vencendo, alcançando vitória? Será que a gente tem condição, fé, graça da paz de Deus, força para entrar na festa de alguém, irmãos, de um irmão nosso, e celebrar com ele a restauração, o perdão, aquilo que Deus tem feito na vida dele, e celebrar isso, e aplaudir isso, e parabéns, irmão, glória a Deus, estou torcendo por você, porque é isso que o Pai espera de nós. Quem entende isso, diga glória a Deus. Queridos, eu termino com o texto que eu comecei, Romanos 12:15. Romanos 12:15, o pessoal do louvor pode vir, diz assim: vamos comigo? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Deixa eu fazer duas considerações para orar. A primeira é inevitável você ouvir uma mensagem dessa sem pensar em alguém. Eu sei que não é o certo, a maneira correta de você ouvir a mensagem,
Mas eu mesmo, ministrando para vocês, como eu disse, essa semana tive essa experiência, semana que passou, e é inevitável eu comentar isso com vocês, eu ler esse texto sem vir na minha mente a foto de alguns estraga prazeres. Gente que, sinceramente, eu já decidi no meu coração evitar. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque de verdade existem pessoas que você precisa escolher a dedo com quem compartilhar as suas alegrias. E se alguém não é capaz de celebrar com você o Senhor, então, querido, você precisa rever essa amizade. De toda vez que você está feliz, alegre, contente, realizado, e essa pessoa é incapaz, sabe, de entrar na festa, então você tem que pensar nessa amizade de novo, rever isso. Agora eu também tenho que fazer um segundo comentário para orar com você, e o segundo comentário é: será que em algum momento da sua caminhada você já estragou a festa de alguém? Estão comigo? É porque nós ouvimos a mensagem e a gente fulano. Mas será que algum dia você estourou o balãozinho de alguém? Alguém se aproximou de você feliz, compartilhando um sonho, um desejo, uma realização, quem sabe até uma esperança, às vezes nem aconteceu, mas olha, eu estou aí com um projeto, e você soltou um Baygon nele, liberou um veneno, matador de projeto, foi uma boca usada para estragar a festa de alguém. Porque se foi e pode, existe, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade de um dia a gente ter estragado a festa de alguém. É dia de pedir perdão ao Pai, porque o Pai se alegra com a alegria dos seus filhos, e a gente precisa aprender a estar feliz com tudo aquilo que deixa o Pai feliz. O Pai está feliz, você sempre tem que, essa é a régua. Deus está feliz com isso que está acontecendo? Deus está feliz, então por que eu estou triste? Meu Deus, me perdoe, eu quero estar feliz, eu quero celebrar, porque se o Senhor está feliz, eu quero estar feliz também. Você recebe isso? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece.